Olá, eu sou o André e vamos continuar estudando as parábolas de Jesus. Hoje vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 7, que diz: Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê lugar a este. E então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando aquele que o convidou vier, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Nessa história, Jesus nos fala sobre humildade, mas não só humildade de, nós temos que aprender a ser mais humildes, nós temos que aprender a tratar as pessoas com amor. Mas aqui ele está falando até de algumas situações hipotéticas, algumas situações que acontecem quando você vai em algum lugar, quando você vai em algum evento, e ele usa até o exemplo de um casamento. E ele está num momento ali, né, onde tinham pessoas que estavam sentadas num lugar de maior honra, tinham pessoas que estavam sentadas, né, num lugar mais de canto, um lugar não tão importante assim, e ele aproveita esse momento para ensinar aquelas pessoas que estavam com ele de que nós não devemos nos considerar as pessoas mais importantes do lugar. Nós não devemos achar que nós somos melhor do que os outros. Mas você sempre fala isso, Jesus sempre fala isso. Mas Jesus não só falava isso, ele mostrava isso. Quando Jesus se agacha e lava os pés de um de seus discípulos que estava viajando com eles, passando para aquele território, aquele Oriente Médio quente, árido, depois de uma longa viagem. Quando Jesus faz isso, ele está mostrando que até ele, que é Senhor, aquele que é um com o Deus Pai, serve. Se ele está nos ensinando a servir, quem somos nós para achar que nós estamos aqui para ser servidos, que eu estou aqui para ser cabeça, que eu estou aqui para ser rei? Jesus nos mostra que o que Deus nos ensina é humildade e não arrogância. Deus não nos ensina a se considerar melhor que os outros, mas a se considerar servo dos outros, a amar as pessoas e servir as pessoas e fazer o bem para as pessoas. E nessa história ele conta de uma festa, de um casamento, onde a pessoa chega e fala: aquele é o lugar mais importante da festa, claramente aquele lugar está reservado para mim. E ele vai lá e se senta, e aí chega alguém, né, e fala: então, desculpa, seu Mateus, desculpa, é que o prefeito chegou aqui, sabe? Então a gente preparou esse lugar para ele, né? Sabe como é que é? Desculpa, é meio constrangedor. E aí, né, a pessoa levanta e vai embora ali, né? E vai tudo constrangida. Ele se achava VIP, mas aí chegou alguém mais VIP do que ele, constrangido. Ele vai para um lugar mais humilde. Tiveram que mandar ele ir para um lugar mais humilde. Constrangimento total. E aí, a gente vê também o oposto. Jesus continua a história contando de uma pessoa que faz o que ele diz que é a coisa certa, que é: se você for num evento desse, sente num lugar de menor importância. Sente no fundo. Sente num lugar normal. Não ache que o melhor lugar da casa está reservado para você. Por quê? Porque mesmo se você for, vamos dizer assim, VIP, né? Já que a gente está nessa brincadeira do VIP. Mesmo se você for convidado VIP, você se assenta no lugar normal. Não espere que todo mundo vai te dar o melhor lugar. Não espere que todo mundo vai olhar para você e bater palmas e chamar você e te elogiar na frente de todo mundo. Não espere nada disso. Seja humilde. Por quê? Porque sendo humilde, nós estamos dando um bom exemplo, nós estamos fazendo a coisa certa, estamos agradando a Deus, estamos nos tornando pessoas melhores que não se importam tanto em aparecer e com o louvor dos outros. E também, se por acaso, né, essa pessoa VIP realmente tem um lugar reservado para ela, vão chegar e falar: ei, vem para cá, a gente reservou um lugar aqui na frente melhor.
para você, tá ali, ó, tá com seu nome reservado. E aquela pessoa que a princípio foi humilde, está sendo elogiado, está sendo glorificado de uma certa maneira, está recebendo ali elogio, pompa, glória. Mas se a pessoa ela se glorifica, se a pessoa ela busca aparecer, ela busca querer fingir que é melhor que os outros, essa pessoa acaba sendo humilhada, essa pessoa acaba passando a vergonha de às vezes alguém chegar e falar assim, olha, a gente tem esse lugar reservado para uma pessoa, mas ali, ó, ali também é bom, por que você não vai ali? Tá? Vai para aquele cantinho ali, por favor. Né? Mas se você se comporta de um jeito humilde, o pior que pode acontecer é você estar no lugar onde você mesmo sentou. E o melhor que pode acontecer, alguém pode chegar e falar, não, tem um lugar reservado aqui com seu nome, venha para cá. E você, na frente de todos, né, é elogiado, é levado para um lugar de honra, é levado para o seu lugar VIP. E com essa historinha de uma coisa normal, né? Não é... não parece uma história espiritual, isso que Jesus está contando, né? Não parece uma coisa muito profunda que a gente vai levar para a nossa vida espiritual. Parece uma coisa de usos e costumes, uma coisa que acontece em festa, em evento. Mas tem tudo de espiritual nisso também. Porque não só nessa situação, a situação de você estar num evento e você não sentar no lugar de destaque, porque pode ser que não seja para você, mas em todas as áreas da nossa vida, é sempre bom buscar a humildade. É sempre bom você tentar buscar, você tentar alcançar uma vida mais humilde com Deus. E Jesus nos ensina assim. E ele nos deu esse exemplo. E se nós seguimos o exemplo de Jesus, nós não vamos chegar no lugar querendo que todos nos sirvam. Mas nós vamos entender que nós estamos aqui para servir ao Senhor, para servir o próximo, para levar o amor de Deus às pessoas, para ajudar os necessitados. O servo de Deus, o cristão, ele tem que entender que a função dele não é aparecer. A função dele não é estar na frente de todo mundo e falar, olhem para mim. Quem fazia isso? Os fariseus faziam isso. Eles queriam aparecer, eles queriam que todo mundo olhasse para eles. Eles iam na esquina, na rua e oravam bem alto para todo mundo olhar para eles e falar, nossa, como eles são espirituais. Mas eles eram espirituais? Não. Era só aparência. Porque a pessoa que realmente anda com Deus, ela sabe que a aparência não importa tanto assim. Ela sabe que tem muita gente por aí que finge ser muito importante, finge ser muito espiritual, que se assenta no banco VIP, mas que não é muito importante, não é espiritual, e que alguém vai chegar e pedir para ela sair desse lugar VIP e ir lá para trás, por favor. Quando aquele que é humilde, aquele que anda com Deus, ele não se acha melhor que os outros, mas é essa pessoa que é recompensada. É essa pessoa que alguém chega e fala, não, por favor, tem um lugar reservado para você. Uma vez na minha vida, eu era criança, eu fui num evento onde meus pais tinham um lugar reservado para eles. Num assento muito bom, assim, de um lugar que ia ter o evento, né? E foi uma experiência muito estranha, porque a gente não sabia. Eu lembro disso até hoje, já faz 30 anos e eu lembro. E a gente chegou e sentou num cantinho qualquer. E aí o cantor da noite lá, que era um amigo da minha família, né? Em algum momento ele percebeu ali, ele viu que a gente tinha vindo, ficou feliz. E alguém foi lá e falou, olha, tem um lugar reservado ali para vocês, ali na frente, mais pertinho do palco. Eu, tipo, sério? Tem um lugar reservado pra gente? Aí a gente se sentiu muito especial, sabe? Falando, nossa... Quando ele convidou a gente, ele não convidou só por educação, ele realmente está feliz que a gente veio, ele reservou um lugar pra gente. Vocês entendem como é diferente isso? Quando você sabe, olha, venha, tem um lugar separado para você, tem um lugar especial para você. E de uma certa maneira isso também se aplica aqui nessa parábola, e se a gente parar para pensar um pouquinho,
isso também se aplica ao fim dos tempos, ao julgamento. A maioria dessas palavras que a gente está lendo de Jesus, né, ela acaba se aplicando a esse dia do julgamento final, onde aqueles que andam com Deus estarão junto com Ele e aqueles que ignoraram o Senhor e negaram tudo que Deus fez por eles, né, são separados de Deus. E aqui a gente vê uma lição de que a humildade é fundamental. E a gente pode aplicar isso também no julgamento de Deus. Porque aquelas pessoas que se acham muito são as pessoas que acabam sendo humilhadas. São as pessoas que um dia vão perceber que eles não são trigo, são joio. E que no dia do julgamento do Senhor, quando Deus fala, olha, eu tenho um lugar melhor reservado para vocês. Venham comigo, tem um lugar reservado VIP para todos vocês, os humildes de coração, todos vocês que são fiéis. E aí, o arrogantão, o que se acha VIP, aí fala, e eu? Eu gostaria que você, por favor, tenha um lugar ali para você. Esse aqui está reservado para as pessoas que realmente, né? E, por favor, dirige-se ao seu lugar, né? E essas imagens que a gente tem, né, do julgamento, né? As ovelhas de um lado, os bodes do outro, o trigo de um lado e o joio do outro, né? E aqui a gente vê as pessoas que são convidadas para o lugar VIP e as pessoas que se acham dignas do céu, que se acham dignas de um paraíso, que se acham super importantes, sendo convidados a se retirar, porque o lugar deles não é ali. Que nós possamos aprender essa lição que Jesus tem para nós, essa lição de humildade, de lembrar quem é que nós somos. Nós não somos muito importantes, nós não somos os supra-sumos religiosos, nós não somos pessoas liberadas, desconstruídas, inteligentes, e todo mundo que não pensa que nem a gente está tudo errado. A gente vive numa sociedade moderna hoje em dia, onde esse pensamento é muito perigoso e ele se espalha muito. Pensa em quantas pessoas hoje em dia, o jeito que elas falam, né, as suas ideias na internet, na TV, nos lugares, elas agem como se ela fosse a dona da verdade e todo mundo que discorda dela está errado. Isso é arrogância. Isso é arrogância. Jesus nos ensina a humildade de sentar no canto. E talvez, né, pela graça de Deus, entender que Deus, olha, tem algo muito melhor para nós. E Ele nos chama para um lugar de honra. Nós sabemos que nós não somos chamados para esse lugar de honra porque nós somos importantes, mas é pela graça de Deus. Nós somos salvos, é pela graça de Deus. Nós somos perdoados, é pela graça de Deus. Então nessa historinha, se a gente aplicar ela para o julgamento do Senhor, na verdade, todo mundo na festa, ninguém é VIP, ninguém é convidado especial. Mas tem aquelas pessoas que se acham VIPs e tem os humildes. E os que se acham VIPs são convidados a se retirar. E aqueles que são humildes são recebidos com muita alegria, porque esses, sim, sabem o valor disso, de que eles foram convidados. Eu não estou aqui porque eu sou muito importante, eu estou aqui porque eu fui convidado. E o amor de Deus é isso, é um convite. O perdão de Deus é isso, é um convite para que nós possamos nos assentar a esta mesa junto do Senhor, nessa ceia, nessa festa, nessa celebração, que nós, no fundo, não merecíamos estar. Mas nós somos perdoados, nós recebemos uma nova chance. E pela graça de Deus, Ele nos chama para um lugar melhor. Que nós possamos lembrar dessa lição, de que nós temos que buscar sempre uma vida de humildade, andando com Deus. E nunca achar que a gente merece grandes coisas, que a gente merece o primeiro lugar. Mas entender que é só pela graça de Deus. Tenha um bom dia, querido. Tenha um bom dia, querida. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima.